Então, Ezequiel 24 hoje. Ezequiel, capítulo 24. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Põe a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e amontoe lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver. Ferva os ossos e a carne. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: Ai da cidade dos assassinos! É como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tira-se de dentro dela a carne pedaço por pedaço e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó o poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não pode ser escondido, onde com ódio está pedindo vingança. Por isso o Senhor Deus está dizendo o seguinte: Ai da cidade dos assassinos! Eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora, deixe a panela vazia em cima das brasas até que fique vermelho. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido. Toda ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, os seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados. Não terei dó nem piedade. Você será castigada pelo que tem feito. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, com um só golpe, vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto, nem coma a comida que oferecem nos enterros. De manhã eu estava falando com o povo e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: Por que você está agindo assim? Aí eu disse: O Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo, porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida que oferecem nos enterros. Vocês não andarão sem chapéu, nem descalços. Não vão por luto, nem vão chorar.
Por causa dos seus pecados, vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que, quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse: Agora, homem mortal, vou tirar deles o templo, que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia, você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia, você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Amém. Bom dia, pessoal. Bora começar. A gente vê esse livro de Ezequiel, né? A continuação do que é a consequência de uma desobediência ao Senhor. E aqui no capítulo 24, ele apresenta essa parábola da panela, né? Que simboliza a destruição de Jerusalém, devido à desobediência do povo de Judá. E o Senhor, ele trata Israel e Judá como uma panela de carne. Isso revela que, nas dificuldades trazidas a eles pelo juiz de Deus, será como um fogo consumido, um fogo consumidor. E agora aqui nesse capítulo a gente vê, né, um episódio muito triste, a morte da esposa do profeta Ezequiel. Mas o mais interessante disso é que antes que isso acontecesse, o Senhor lhe disse que não lamentasse todo o mal que viria sobre Jerusalém. Porque ali seria tantas dificuldades que eles ficarão atônitos diante de tudo, ficarão perplexos diante de tudo, né? Ezequiel, ele não teve tempo, nem ao menos, de lamentar a morte da sua esposa. Ele foi altamente obediente, né? E independente do que ele estava passando ali, a questão da esposa dele ter falecido e tudo, ele resolveu realmente fazer o que o Senhor tinha pedido, né? E através do livro de Ezequiel, nós somos desafiados a refletir, né, sobre as nossas próprias escolhas, sobre as nossas ações, e essa busca, né, essa busca de obediência, de fidelidade a Deus, até mesmo a maneira da gente se precaver, até mesmo a maneira da gente se prevenir, né, para a gente poder evitar as consequências destrutivas do pecado e viver essa vida plena, abundante de Cristo. A gente vê o livro falando muito dessa questão da desobediência e as suas consequências, né, como isso foi literalmente marcador, né, para Deus ali, né, fazer sua ira naquele exato momento. E por muitos avisos, as pessoas acabam que não observa, não vê, não enxerga, né? Acaba vivendo o hoje, mas esquece que há uma continuação, aqui é uma passagem, né? Aqui é o momento que nós estamos vivendo. E a gente vê, né, que o livro de Ezequiel, ele é repleto de visões, ele é repleto de parábolas, de profecia, né, que na época retratava muito o julgamento divino, né, sobre o povo de Israel. E aqui a gente já vê no capítulo 24 que conclui a terceira série do julgamento contra Judá e traz uma mensagem poderosa sobre a inevitabilidade do julgamento.
E aqui no capítulo de 1 a 2 ele descreve a data exata, né, em que o cerco de Jerusalém começou. E essa data é de grande importância teológica. Lá no versículo 1, ele afirma que esse é o ano nono, no 10º dia do 10º mês, ou seja, 15 de janeiro de 1588 a.C. Esse foi o dia em que o rei da Babilônia sitiou Jerusalém, e foi o cumprimento da profecia de Ezequiel, que havia lhe anunciado isso por mais de 4 anos. E o que essa data é importante, né? A importância dessa data ela é destacada pela menção dela em outras partes da Bíblia, como lá em 2 Reis, no versículo 25:1, em Jeremias, no 39:1, no 52, versículo 4. A data significava porque mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de julgamento contra aqueles que se recusaram a se arrepender. E não só isso, né? Essa data também ela lembra, né? É uma lembrança do julgamento divino e a sua inevitabilidade. E aqui a gente vê que no capítulo 24, Ezequiel é uma poderosa, né, essa poderosa mensagem sobre o julgamento divino e sua inevitabilidade. A data específica do início do cerco de Jerusalém destacava a fidelidade e a justiça de Deus em cumprir suas promessas. E isso, né, vai servir como um lembrete de que o julgamento é inevitável para aqueles que se recusam a se arrepender. Como cristãos, nós devemos sempre lembrar do poder e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e buscar sempre, sempre o arrependimento e a santidade diante dele. A parábola da panela enferrujada de Ezequiel apresenta uma imagem poderosa da cidade de Jerusalém. Ezequiel diz que a cidade é como uma panela enferrujada, que não pode ser limpa e que contém impurezas. Essa mensagem retrata a culpa da cidade e a inevitabilidade do seu julgamento. A panela enferrujada simboliza Jerusalém e as impurezas simbolizam a culpa da cidade. A panela, como Jerusalém, está cheia de impurezas que não pode ser removida. A cidade é culpada de pecados graves, incluindo idolatria, injustiça, violência. Esses pecados deixarão as cidades enferrujadas e impuras, né? E também a parábola enfatiza essa questão da inevitabilidade do julgamento divino sobre Jerusalém. Assim como a panela enferrujada não pode ser limpa, a cidade não pode se livrar da sua culpa e do julgamento que se aproxima. Deus julgará Jerusalém por os seus pecados e a sua cidade será destruída. E também a parábola nos ensina as lições importantes sobre o julgamento divino. A imagem da panela enferrujada simboliza a cidade, como havia falado, de Jerusalém. E a parábola ela enfatiza novamente essa inevitabilidade do julgamento divino sobre aqueles que se recusam a arrepender dos seus pecados. Então, nós como cristãos, nós devemos lembrar, né, que o julgamento divino é inevitável. Mas para aqueles que persistem, no pecado e buscam sempre santidade diante de Deus, ou seja, nós devemos sempre nos corrigir. É uma luta, né? É uma luta de cada dia que a gente tem que passar em nossas vidas. Literalmente, às vezes a gente acaba, né, entrando no pecado, mas a gente precisa nos corrigir, né? A gente precisa literalmente tentar ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, tentar ser guiado por ele e não deixar que a carne se sobressaia, mas que nós, como cristãos, devemos fazer nossa parte, tentar, né, dar o nosso melhor. Se a gente cada um fazer um pouco, né, cada um fazer um pouquinho, né, do que tem que ser feito cada dia, a gente é transformado, porque a transformação é de dentro para fora. Mas para isso a gente precisa nos permitir.
Aí ele fala também que a mensagem teológica da parábola é que Deus julgará a cidade de Jerusalém por sua culpa do pecado. A imagem da panela vazia, Ezequiel, já no 24, né, capítulo 24, do 9 ao 14, ele descreve a cidade de Jerusalém como uma panela vazia, que deve ser purificada pelo fogo de Deus. Ezequiel usa essa imagem para retratar a culpa da cidade e a sua necessidade de purificação. Panela vazia simboliza a cidade de Jerusalém, pois depois de seus habitantes foram levados para o exílio babilônico. A panela vazia representa a cidade e seus habitantes, sem a corrupção que antes estava presente. O fogo que purificava a panela simboliza a purificação divina, que purifica a cidade do pecado e da corrupção que levaram à sua destruição. A mensagem teológica da imagem da panela vazia é que Deus purificará a cidade de Jerusalém do pecado e da corrupção. Ezequiel ele enfatiza que Deus é um Deus justo, que não permitirá que o pecado e a corrupção prevaleçam. A purificação divina é necessária para que essa cidade possa ser restaurada e renovada. Então, mais uma vez, né, não tem como eu viver no pecado e na obediência. Ou eu preciso escolher uma coisa ou outra do meu livre-arbítrio. Então, é necessário, né? É necessário que nós, como cristãos, devemos lembrar, né, de que a purificação divina é necessária para que nós possamos ser restaurados, para que nós possamos ser renovados em nossa fé. E essa panela, ela nos lembra que Deus purificará todos aqueles que se arrependerem e buscar a santidade, trazendo renovação e restauração em nossas vidas. Agora, do 15 ao 17. Deus instruiu Ezequiel a não lamentar abertamente a morte da sua esposa. Embora a experiência de Ezequiel seja pessoal, ele reflete a dor e o sofrimento do povo de Deus em relação à destruição eminente de Jerusalém. Então, Ezequiel ele foi instruído a não lamentar publicamente a morte de sua esposa, mas sentiu uma dor, sentiu um sofrimento ali, em particular uma dor que só foi dele ali. E essa experiência que Ezequiel passou reflete a dor e o sofrimento do povo de Deus diante a iminente destruição de Jerusalém. Assim como Ezequiel, o povo de Deus é instruído a não se entregar à tristeza, né? A não se integrar à ansiedade, o medo. É literalmente isso, né? Não se entregar a isso, mas se entregar a Deus, é colocar nas mãos de Deus. E assim, né? E às vezes a gente fica sentindo aquela dor, de sofrimento em particular, mas a gente tem que se entregar totalmente a Deus. Se a gente não está conseguindo ter totalmente essa entrega, pedir ajuda do pastor da igreja, pedir ajuda a uma pessoa que possa te ajudar, que seja temente a Deus, a um psicólogo também. Então, assim, hoje nós como cristãos, até com que a gente vai pedir ajuda, a gente tem que saber, né? Se vai para um psicólogo, tenta procurar um psicólogo cristão que está nos mesmos princípios do que você, que entende da mensagem do que você. Então, porque assim, a gente está passando pelo momento de separação, eu senti essas duas formas, um psicólogo não cristão e um psicólogo cristão. Na época que meu casamento estava em crise, eu procurei um psicólogo que não era cristão, porque eu não encontrei um cristão. A mulher falou, separa, psicólogo, tipo, vida louca. E aí eu falei, eu não, senhor, né? Tenta mais um pouco, pede ajuda. Aí eu falei com uma amiga minha, ela me indicou um psicólogo cristão, que inclusive até pastor, que é o Maicon, que ele deu até uma mensagem aqui para vocês também outro dia. Então ele foi desafiador. E aí quando eu comecei a conversar com ele, quando a gente compartilha coisas as pessoas que têm os mesmos princípios e valores do que a gente,
é diferente, é totalmente diferente. E ali ele foi me direcionando, foi conversando comigo, e as coisas foram transformando, porque não é só falar, é estar em oração, é entender a palavra de Deus, é poder praticar, é poder viver em obediência. Então, até nós, como cristãos, temos que saber, né, com quem procurar e como procurar. Porque senão, muitos psicólogos são tipo vida louca, vai, não deu, cai fora, bola para frente. Então, a mensagem teológica desse versículo é que Deus é um Deus, ele é um Deus compassível, que se importa com o sofrimento do seu povo. Embora o povo de Deus possa sentir dor e sofrimento diante da destruição de Jerusalém, Deus está presente com eles em seu sofrimento. E a instrução para Ezequiel reflete a importância de sentir e de experimentar a dor e o sofrimento, mas também a importância de confiar na compaixão e no cuidado de Deus, que isso é de extrema importância. E a experiência que Ezequiel passou nos lembra que Deus se importa com nossa dor e sofrimento e que podemos confiar em sua presença e cuidado, mesmo em meio à dificuldade e à destruição. Às vezes a gente se pergunta por quê, mas eu acho que essa, essa mensagem, esse porquê, ele tem que ser trocado para quê, né? Aconteceu vários episódios, assim, nesses últimos dias da minha vida, que hoje eu moro aqui em Barueri, mas que eu tô indo para São Paulo todos os dias. E eu falei, Senhor, para que isso? Né? Para quê? Né? Muitas vezes eu perguntava o porquê, mas eu passei para para quê? E hoje eu estou entendendo o meu chamado naquele lugar. Né? É muito mais do que trabalhar lá. É levar o amor de Cristo para outras pessoas. É poder apagar incêndio, sabe? É poder ver as pessoas lá, eu tô mal, não tô me sentindo bem, eu poder fazer uma oração nessas pessoas. É poder ver pessoas se limitadas de trás de uma bancada de recepção e eu falar, acorda, aqui é passageiro, acorda que a vida não é isso. Você quer isso para sua vida, sabe? Hoje eu entendo, porque é literalmente você poder dar um toque nas pessoas, abrir assim a cabeça das pessoas e ver que você é diferente, sabe? Que não é sobre dinheiro, mas é sobre o dinheiro é consequência do que você faz, mas é sobre estar ali sendo humilde, estar ali levando o amor de Cristo para essas pessoas. E muitas vezes a gente é taxada como bobinha, como doidinha, mas não é isso. Isso são dons que Deus nos dá e a gente tem que literalmente obedecer, sabe? Obedecer. Obediência é a palavra-chave. E muitas vezes é, me rotulava pelo que as pessoas falavam de mim. Hoje não, hoje eu sei a minha verdadeira identidade, sei quem eu sou, né? Então não tem o porquê me rotular nisso, né? E que bom que eu sou diferente, que bom que eu sou diferente, e que bom que as pessoas notam que eu sou diferente. Então, assim, que nós possamos viver essa vida de obediência, que independente que não seja o que você quer, que independente que não seja o momento poxa, meus negócios não tá dando certo, né? A minha empresa não tá dando certo, não tá, mal tá dando para pagar as minhas contas, tenho que ficar sofrendo todo mês para poder pagar aquele boleto, para poder me virar. Mas lembre-se, tem o para quê disso tudo. Será se Deus não está te preparando para algo sobrenatural, algo bem maior? Então, que nós possamos não deixar, né, que essa tristeza, que essa ansiedade, que esse medo venha nos consumir. Mas lembre-se que Deus ele está conosco a cada minuto, a cada segundo, em todos os momentos da nossa vida, para que nós não venha literalmente cair, né, nas tentações mundanas, mas saber que nós temos esse Deus que ele está cuidando, que está nos lapidando para dar algo mais sobrenatural sobre nossas vidas. Então, a mensagem teológica do versículo, né, de Ezequiel, né, que nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e ações. E aqui foi o que eu falei para vocês. A gente tem que escolher
um lado ou outro, não tem como a gente conseguir viver os dois, não existe essa possibilidade, não existe essa possibilidade. Né? E a morte da esposa de Ezequiel simboliza a destruição de Jerusalém e a responsabilidade do povo de Deus por sua própria destruição. A gente não precisa querer se enforcar. Né? A gente tem um livre-arbítrio, a gente tem nossas escolhas, mas temos que pensar, literalmente pedir orientação, de unidade a Deus, para que a gente venha tomar as escolhas certas. Assim como a morte da esposa de Ezequiel foi uma consequência dos pecados do povo de Deus, a destruição de Jerusalém seria uma consequência do pecado do povo de Deus. A morte da esposa de Ezequiel é um lembrete poderoso da responsabilidade do povo de Deus e as suas ações e suas escolhas. Né? Então, é literalmente saber, né, ser responsável por nossas próprias escolhas e saber se a gente quer ter um caminho de desobediência ou de obediência, para que nós possamos viver uma vida íntegra com Deus, para que nós possamos viver literalmente essa vida de abundância, saber que nós somos, saber onde nós nos encontramos, saber que há uma luz em nós, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, quando a gente tem como é que eu vou dizer? Essa visão, esse entendimento que isso é real, gente, é real. E voltando à história aqui desse trabalho, eu vi um lugar de briga, de fofoca, sabe? Vi coisas que só sobrenatural, assim. Muito baixaria, muita coisa pequena, sabe? Assim, coisa pequena, ao ponto de eu chegar e falar, gente, calma, primeiro não é isso, não é chegar, fulano não presta, fulano. Você conhece fulano? Você sabe quem é fulano? Você entende a história de fulano? Você sabia que fulano é seu irmão? Então, assim, são muitas coisas que eu falei, Senhor, o Senhor me colocou nesse fogo. Mas tudo bem, eu entendo. Eu sei que tinha um motivo de eu estar lá, não era simplesmente um qualquer motivo. E eu sei que tem um horário certo de sair, sabe? Mas, mas foi preciso passar por ali. Enfim, é, a queda lá de Jerusalém, no versículo 24, no 20 ao 27, nos ensina lições importantes sobre a justiça de Deus e sobre o papel dos profetas em transmitir sua mensagem ao seu povo. A mensagem teológica é que Deus usa pessoas como Ezequiel para transmitir sua mensagem ao seu povo e que somos responsáveis por ouvir e responder a mensagem de Deus como cristão. Devemos nos lembrar da importância de ouvir a mensagem de Deus e seguir os seus caminhos, para que nós possamos evitar as consequências de nossas escolhas e ações. A queda de Jerusalém é um lembrete de que da poderosa justiça de Deus e da sua fidelidade. A sua palavra é um lembrete de que devemos buscar sempre seguir os seus caminhos de Deus em nossas vidas. O livro de Ezequiel é um chamado à responsabilidade e ao arrependimento para o povo de Deus. Deus usa a parábola da panela para simbolizar a destruição de Jerusalém, como consequência da desobediência e rebelião do povo de Judá. A mensagem é clara: nossas escolhas e ações têm consequência, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Independente das nossas escolhas, qualquer escolha vai ter consequência, mas a gente tem que escolher, a gente tem nossas escolhas. Eu quero esse caminho. Eu sei que eu vou trilhar esse caminho, é esse caminho, que independente das dificuldades que vão vir, independente do que vem pela frente, eu quero esse caminho, é esse caminho que eu quero seguir. E aqui a gente fala, né, que nosso mundo atual ele é marcado por escolhas e ações que muitas vezes levam à destruição e ao sofrimento. A falta de cuidado com o meio ambiente, a violência, a corrupção, a desigualdade social e também, entre outros problemas, são exemplos de escolhas que nós podemos levar, né, e ter consequência grave. E quais os motivos, né, que a gente tem de oração aqui nesse versículo? Arrependimento, vamos orar para arrependimento e renovação espiritual, né, que a gente viu que na mensagem de Deus para o povo de Judá, que enfrentaria consequências graves devido à sua desobediência e rebelião. Como cristão, nós precisamos orar para nós mesmos,
e para as nossas comunidades, para que possamos nos arrepender de nossos pecados e buscar essa renovação espiritual. Justiça e misericórdia. Deus é um Deus de justiça e misericórdia, né? Nós vamos orar, né? Pedir justiça de Deus sendo cumprida em relação às desobediências do povo de Deus. Precisamos orar para que a justiça seja feita em nosso mundo de hoje, mas também pedir a misericórdia de Deus para aqueles que estão sofrendo as consequências das escolhas ruins. E também orar pela o papel dos líderes religiosos, né? Precisamos orar pelos líderes religiosos em nossas comunidades para que possam ser fiéis ao chamado de Deus em suas vidas e transmitir a mensagem com sabedoria e amor. É necessário a gente estar frequentando a igreja, orar pelos nossos pastores, porque assim, gente, é real, a gente vive todos os dias uma escolha, todos os momentos nós vivemos em escolha. Aí nós precisamos saber em que caminho seguir, em que lado ir e como seguir. Então é isso, pessoal. Eu vou estar orando aqui para a gente finalizar. Pai amado, Pai querido, Pai, obrigada, Jesus, por esse momento de oração, Pai. Obrigada por esse momento, Pai, que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo alimento da nossa casa, da nossa mesa, Senhor. Obrigada pela nossa família, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito sobre nossas vidas até aqui, Pai. Pai, obrigada por cada detalhe. Obrigada por cada segundo. Obrigada pelo nosso respirar. Obrigada, Pai, por tudo, Pai, por tudo, por o teto, pelos lençóis que a gente dorme enrolado, cheirosinho. Obrigada pela roupa que nós vestimos nesse frio, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada de forma de gratidão, Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por tudo, Senhor, por tudo mesmo, Jesus. Pai, hoje nós oramos, Pai, pela nossa família, né? Oramos pela nossa casa, né? Quem tem filho, orar pelos seus filhos. Orar, Pai, pela família, que nós possamos ter uma família em obediência com a tua palavra, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, levar essa mensagem, Pai, para outras pessoas, Pai, que o fogo do Espírito Santo brilhe tanto, tanto em nós, Pai, que as pessoas literalmente viu a luz em nós, a luz do Espírito Santo, para que nós possamos, Pai, falar do Senhor para elas, Pai, que não seja nós, mas o Espírito Santo em nós falando, Jesus. Então, Pai, que o Senhor venha nos preparar, Senhor, cada vez mais, venha nos lapidar, não do nosso jeito, Pai, mas conforme a tua vontade, Pai. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer sobre nós uma renovação espiritual sobre nossas vidas, Pai. Pedimos perdão, Jesus, nesse exato momento, Pai. Pedimos a tua misericórdia, Pai. Pedimos a tua misericórdia, Pai, para aqueles, Pai, que estão na vida mudando, Pai, aqueles que literalmente conheceram o Senhor, que estão vivendo a vida mudando, Pai, que literalmente não sabem, né, que entraram em caminho errado, ou até mesmo para aqueles que não te conhecem ainda, Senhor. Nós te pedimos a tua misericórdia, Pai, sobre essas pessoas, Jesus, para que o Senhor venha de encontro com elas, Pai, eu creio, Jesus. Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, trazendo sobre a vida dos nossos pastores, Pai, abençoando, que o Senhor possa estar, né, trazendo a sabedoria para que ele possa, né, que eles possam trazer essa mensagem, Pai. Né, a gente sabe que a igreja é um momento de comunhão e também um momento de oração, né? E o Senhor trouxe a esses pastores o dom da palavra, mas que o Senhor venha estar ali, Pai, teu Santo Espírito, venha estar ali sobre ele todo momento, todo instante, Pai, para que ele não venha literalmente cair em pecado e nada, Senhor. Então, cada um ore pelos seus pastores da sua igreja, eu oro pelo pastor André, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, a família dele, e que trabalho lindo que ele está fazendo aqui em Alphaville, Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, Jesus, trazendo cada vez mais vidas transformadas, Pai, que cada vida ali conhece mais a Jesus, e que através de uma vida transformada a gente pode transformar uma família
inteira e uma família inteira para transformar uma multidão, Senhor. Então, Jesus, que o Senhor venha nos preparar, que o Senhor venha nos conservar, Senhor, para que nós possamos viver esse momento de integridade, de obediência e amor contigo, Pai. Pai, oramos e te colocamos os nossos negócios, os nossos projetos diante da tua presença, Pai. Senhor, que seja feita apenas a tua vontade, Senhor. Que nada seja do nosso jeito, Pai. Senhor, que se tiver algo que não seja da tua vontade, Jesus, que o Senhor possa retirar agora. Que o Senhor possa literalmente tirar. Nós queremos viver uma vida espiritual. Queremos ser guiados pelo teu Santo Espírito. Então, Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar conosco, que o teu Santo Espírito venha se conectar com o nosso espírito, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.